as chamadas bets, vêm causando descontrole financeiro. Mais de 1,3 milhão, ou seja, mais de 1 milhão e 300 mil brasileiros ficaram inadimplentes devido às apostas em cassinos online. Cassinos que estão aqui, ó, no seu celular, 24 horas. Sobre esse assunto, a gente vai tentar conversar agora com o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, exatamente o Felipe Tavares. Ô Felipe, bom dia, você está me ouvindo bem? Bom dia, te ouço bem, você me ouve? Excelente, excelente, excelente. Felipe, eu estava falando aqui de prejuízos bilionários detectados pela Confederação Nacional do Comércio, provocados essas apostas online, as chamadas bets, no Brasil em 2024. Você pode nos dar exatamente números da CNC, ideia exatamente do que são esses prejuízos? O principal foi que as bets mudaram completamente ali o padrão de consumo dos brasileiros, porque teve um ataque muito forte na estrutura de marketing dessas plataformas, e isso afetou a tomada de decisão das famílias. E aí, de forma resumida aqui, a gente destaca 2 pontos. Foi que o varejo faturou muito menos do que poderia ter faturado, porque isso tirou potencial do setor, e isso custou cerca de 103 bilhões de reais ali ao longo de 2024, e a gente teve 1,8 milhões de brasileiros entrando em situação de inadimplência por conta das bets. Então esses são os 2 pontos principais aí do efeito das bets sobre a vida dos brasileiros em 2024. Se fala em prejuízo de bilhões de reais, mas você tem um número exato, exatamente, dá para mensurar esse prejuízo, por exemplo, no varejo, as pessoas que estão deixando de comprar no comércio para jogar nas bets, na esperança, na ilusão de que vão mudar de vida da noite para o dia, vão ficar ricos da noite para o dia. Você tem esse número para a gente, ô Felipe? A gente sabe que a gente tem um número de 103 bilhões que o setor deixou de faturar por conta das bets, né? A estimativa de apostas dos brasileiros, essa ainda a gente não tem acesso aos números perfeitos, né? Nem o Banco Central tem acesso a esse número, mas o Banco Central no ano passado chegou a fazer uma estimativa que as apostas podem ter sido no tamanho de 240 bilhões de reais até, né? A saída de recursos, né? Com uma entrada que também a gente não tem certeza do quanto foram as premiações, porque tiveram muitas dificuldades do pagamento dessas premiações, pelo que foi levantado pela mídia e outras notícias que saíram ali ao longo do ano. Ô Felipe, a CNC entrou, que é a Confederação Nacional do Comércio, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade chamada ADI no Supremo Tribunal Federal. Em que se baseia essa ação? Ela está questionando a lei exatamente que regula as bets. Me dê detalhes exatamente dessa ação que corre lá no STF. O pedido da CNC é para proibição dos cassinos online do Brasil, né? Lembrando que quando a gente fala bets, né, a gente só resume ali o termo, mas isso engloba também apostas esportivas, né? Mas no caso da ação da CNC, a gente é contra somente os cassinos online, porque as apostas esportivas não contemplam ali um problema para o varejo, isso nunca afetou a dinâmica do setor e nem afetou significativamente a vida dos brasileiros. Foi quando entrou a modalidade de cassino online que a gente verificou um problema de fato. E aí a ação é para pedir a proibição desses cassinos online, dado o tamanho do dano para os consumidores brasileiros e a nossa incapacidade de regular esse setor de forma apropriada na modalidade online. Regular de forma apropriada na modalidade online. A CNC tem alguma proposta dessa regulamentação? Tem. A gente entende que as apostas, né, e o caminho desse setor, ela é importante até para um desenvolvimento regional, mas entende que o Brasil deveria começar como todos os outros países começaram, né, buscando cassinos físicos ao invés do online, principalmente por 2 pontos. A primeira, na verdade, 3 pontos, né? A primeira é que você tem que ter um custo de transação, precisa ser difícil para o apostador poder realmente chegar a apostar, porque essa disposição da pessoa em jogar, ela tem que ter um custo ali de transação para ela não ficar sentada e alocar renda infinita. Então, primeiramente, ela ir até o cassino, isso já faz um filtro significativo sobre o tamanho dessas apostas e o volume, né? Pela dinâmica do dia a dia. A pessoa não pode apostar enquanto está trabalhando, por exemplo. Segunda grande preocupação e a impossibilidade de regular no meio online é a questão de menores de idade, né? A gente não consegue garantir que crianças e menores não estejam apostando em cassinos online, porque esse filtro é impossível de ser feito, né? A gente não consegue nem proibir que crianças e adolescentes acessem conteúdo inapropriado na internet. No cassino físico,
isso já é outra história. A gente consegue bloquear 100% as apostas de menores e de crianças ali de forma ampla nos cassinos físicos. E a criação de modalidade de instrumentos de proteção a apostadores compulsivos, né? A gente botou no nosso estudo, inclusive, um longo levantamento ali sobre diversos países, né? Como que os países lidam com isso. E a gente destaca, por exemplo, né? Até sugere que seja feito no Brasil algo semelhante à lei americana, né? Você ter um 0800, por exemplo, do governo, onde o próprio apostador ou a família daquele apostador compulsivo possa cadastrar o CPF e aí, no caso de alguma casa de aposta, né, algum cassino, ofertar serviços para essa pessoa, esse cassino ele tem que indenizar aquela família. Então você começa a criar mecanismos mais fáceis de proteger a própria população quando elas estão indo num movimento não racional ali de apostar recursos muito elevados. E tem toda a governança do recurso, né, que as plataformas online estão sediadas em paraíso fiscal, quando você tem o cassino físico, a Receita Federal, né, e todos os órgãos de controle institucionais brasileiros podem atuar apropriadamente, e aí o Brasil pode ter uma experiência muito positiva, tendo um setor importante para o desenvolvimento regional e turístico e podendo ser regulado de forma apropriada para dar o melhor resultado para a família brasileira. Você falou em apostadores compulsivos. Segundo dados aí que eu li exatamente no site da CNC, fala que 1,3 milhão, ou seja, 1 milhão e 300 mil pessoas estão hoje inadimplentes por conta exatamente de apostas nas bets. Esse número, 1 milhão e 300 mil pessoas inadimplentes, tem um reflexo direto exatamente no varejo, ou não, Felipe? Tem, porque isso retira, na verdade, o número atualizado é de 1,8 milhão de brasileiros, né? A gente cresceu significativamente isso aí no fechamento do ano, atualizando aí os dados do finalzinho do ano passado. E quando a família se torna inadimplente, esse é o pior resultado possível, né? Isso até a gente vem discutindo com grande preocupação, porque o crédito ele é muito importante para o desenvolvimento das atividades econômicas, né? O Brasil precisa de crédito para girar consumo, para as famílias poderem consumir automóvel, casa, né, itens de preços mais elevados e formar seu patrimônio. Quando a família se torna inadimplente, ela é retirada do mercado de crédito, né, por uma questão de nenhuma instituição topar mais aquele risco sobre aquela família. Então isso afeta significativamente todo o dinamismo da nossa economia, não é só o varejo, porque quando você retira aquela família do mercado de crédito, todo mundo sofre. Em outras palavras, traduzindo o que o economista falou, se a pessoa ficou inadimplente, ficou com o nome sujo, exatamente quanto às bets, esse nome sujo vai exatamente para o comércio. A pessoa não vai poder comprar no comércio, a família vai ficar prejudicada também porque a pessoa lá, que muitas vezes é o dono da casa, às vezes a dona da casa, não vai poder ficar no comércio, aí perdeu a família, porque não vai ter o crédito mais disponível, perdeu o comércio porque esse dinheiro não foi para o comércio, foi para as bets, que muitas vezes está no exterior, o dinheiro no exterior, quer dizer, perde todo mundo, perde a economia brasileira. Eu lhe pergunto, Felipe, não tem como, por exemplo, reconhecer que essas pessoas se tornarem inadimplentes, né, por conta exatamente dessa compulsão por jogos e, de alguma forma, oferecer crédito às pessoas, mesmo estando inadimplentes, não tem como fazer isso, né? É difícil, né, você convencer o banco da situação, né? Porque se aquela família ela já se tornou numa situação inadimplente, comprometeu a sua renda e tem compromissos a serem resolvidos, o risco dessa pessoa conseguir lidar com novos empréstimos é elevado. Então todo o sistema econômico ele dá uma travada, né? Então assim, a melhor forma da gente conseguir evitar isso é a gente conseguir melhorar a educação financeira e conseguir alertar as pessoas dos riscos devidos, né? Um dos pontos que a gente vê, né, que impactou significativamente ali a vida das famílias e gerou esse acesso das bets, é que, primeiro, todo mundo que faz a propaganda disso ganha na perda das pessoas, né? Porque a base de receita dessas empresas vem da perda da aposta. Então, você tem um incentivo perverso ali na hora de fazer essa atuação de marketing. E aí tem um segundo ponto, que é que isso não foi explicado para as famílias como operações de risco e sendo jogos de azar, né? As pessoas venderam a ideia dos cassinos online, né, aqui das bets, como certeza em investimentos de baixo risco e como sendo boas opções para a gestão do patrimônio familiar, né? Então foi desleal a forma como foi colocada e nesse mundo online as pessoas começaram a postar 24 horas por dia, né? Assim, a gente escutou relatos, viu na base de empresários muitas preocupações sobre isso, onde os funcionários das empresas
estavam no próprio expediente ali o dia inteiro no jogo do tigrinho, né, o famoso. E você olhava em ponto de ônibus, metrô, em todos os lugares, todo mundo jogando o dia inteiro, né? Então isso vira uma bola de neve e começou a ter uma séria preocupação também, porque os benefícios pagos, né, as supostas premiações nunca viravam dinheiro de fato na mão das pessoas. O próprio Banco Central alertou isso e destacou a dificuldade de estimar qual foram as premiações recebidas pelas famílias. Porque a gente viu muitos relatos de pessoas falando assim, eu tenho R$1 milhão lá na conta da minha plataforma, mas ele nunca conseguiu botar a mão nesse dinheiro. E aí ele começava a apostar de novo, aquela premiação virtual se perdia e no fim do dia virava só um prejuízo no bolso da família. Então toda essa situação de inadimplência realmente é muito preocupante e demora para as famílias conseguirem sair dessa situação. Conversei aqui com o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, ele está em Brasília, a gente aqui em Fortaleza, falando de um problema muito sério que atinge o país todo, que é exatamente essas apostas online, os chamados cassinos online. Felipe Tavares, muito obrigado pela sua participação, bom dia, um abraço para você. Muito obrigado, Marcos, bom dia, valeu. Valeu.